Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos ao novo episódio do IERBcast. Hoje, o tão sonhado tema chegou. Vamos falar sobre direitos humanos, seu reconhecimento e redistribuição. E para isso, a gente trouxe um dos maiores estudiosos do tema no Ministério Público, é o colega Rogério Pacheco. Desde já, passo a palavra para o meu amigo Sávio para ele fazer as devidas apresentações e já iniciar o nosso programa com a primeira pergunta. Muito bem-vindo, Rogério Pacheco, meu amigo de longa data, promotor de justiça de escola, professor e grande defensor dos direitos humanos. É uma honra recebê-lo aqui no IERB para esse bate-papo nosso informal a respeito de um assunto que é seríssimo. E eu já emendo na primeira pergunta desse teu instigante tema, a respeito dos principais desafios de implementação efetivo dos direitos humanos na atualidade no Brasil. Bem, Sávio, é um prazer estar participando aqui com vocês, Leandro e todos que nos ouvem. A gente vive um momento muito difícil, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro, em que algo que se imaginava já estar consolidado, que é não só uma teoria, mas uma prática, uma vivência em direitos humanos, tudo isso hoje está em xeque, né? Não só por conta do momento atual da pandemia, né? que de fato desafia a todos nós e os direitos de um modo geral, mas também por outras razões políticas e, enfim, que a gente pode ir conversando aqui ao longo desse podcast, né? Na verdade, assim, a gente não pode dizer, enfim, não seria correto dizer que a história dos direitos humanos é uma história recente, né? A gente sabe que com as revoluções liberais do século XVIII começam a surgir as reivindicações por direitos humanos, enfim, né? Com a Segunda Guerra Mundial, há um processo crescente de universalização desses direitos, né? Sobretudo por intermédio de tratados internacionais que vinculam os estados a esses direitos, etc., né? Os direitos eles passam a ser cada vez mais específicos também, né? É o que um autor italiano, que é o Norberto Bobbio, chama de multiplicação dos direitos humanos, né? Então surgem pautas das mulheres, das crianças, dos idosos, dos consumidores, por que não? Enfim, dos adolescentes, da juventude negra, etc., né? Então, enfim, há uma história relativamente longa desses direitos entre nós e isso nos fazia imaginar que já havia uma consolidação dessa cultura, mas o momento atual desafia, né, tudo isso, né? Nos coloca diante de uma realidade bem diferente em que esses direitos são colocados em xeque, né? Rogério, um outro tema assim, que acho que é muito importante para nós abordarmos é o que os tribunais brasileiros, sua opinião sobre os tribunais brasileiros vêm se debruçando sobre o tema de direitos humanos e se tem avaliado essas questões de forma adequada. Eu acho importante a gente fazer essa análise porque assim, essas questões têm sido submetidas corriqueiramente aos tribunais. Essa pauta ela ingressa no Brasil fortemente com o texto de 88, né? com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, né? É claro que essa mudança do sistema de justiça, dos operadores do direito, ela não acontece da noite para o dia, né? Mas, sem dúvida alguma, a partir de 88, todos nós somos desafiados, né, a pensar nessa pauta e a estruturar as nossas instituições para reagir a essas demandas, né? Eu diria que, de um modo geral, o judiciário brasileiro, e eu me refiro mais especificamente ao Supremo Tribunal Federal, vem reagindo bem a essas demandas, né? Sobretudo quando elas tocam as pautas liberais, de liberdade, né? De liberdade de expressão, ou de liberdade de associação, questões que digam respeito a costumes,
Enfim, nós temos algumas decisões importantes, por exemplo, no campo das uniões homoafetivas, né? Reconhecendo igualdade de direitos, também uma chancela importante, enfim, de outras pautas das mulheres, dos movimentos, enfim, que dizem respeito à diversidade sexual, etc., etc., né? Então, o Supremo Tribunal Federal vem reagindo bem, a meu ver, e é bem verdade que o Supremo mudou muito em sua composição desde 88, né? Quer dizer, se naquele momento, quando surge a nova Constituição, a gente tinha um Supremo muito conservador, né? E que atuava muito mais como um legislador negativo, né? Hoje o que se tem é um Supremo cada vez mais participante da vida nacional, enfim, e também entrando fortemente na tutela dos direitos das minorias, né? Em alguns momentos isso é, inclusive, objeto de crítica, né? Todas as discussões em torno do ativismo judicial partem, né, dessa nova postura da nossa Corte Constitucional, né? Então, eu diria que, em termos gerais, enfim, pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as respostas vêm sendo boas, né? É claro que a gente não sabe o que virá daqui para frente, porque, enfim, por falta de uma cultura de jurisprudência, né, enfim, de uma segurança que é bem típica dos países da common law, cada mudança, né, de composição que a gente vê na Suprema Corte, você pode, de repente, mudar toda a jurisprudência, mudar todo o entendimento, e você pode ter alguns retrocessos também aí, né? Então, a gente não sabe o que virá, né? Pelo menos 2 ministros vão se aposentar em breve e a gente não sabe exatamente se os que entrarão vão manter essa postura, digamos assim, mais garantidora, né? No campo dos direitos humanos. Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos países que enfrentaram a questão, por exemplo, do casamento homoafetivo, houve sempre uma manifestação legal prévia à sua aplicação concreta. No Brasil, houve uma manifestação jurisprudencial que se referia especificamente à união estável homossexual e depois houve, por força de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a orientação que fosse registrado o casamento pelos cartórios. Isso não é uma gambiarra jurídica, apesar do fim ser absolutamente legítimo? Será que essa é uma construção de segurança jurídica? Eu queria saber a sua opinião. Sábio, eu penso o seguinte, que não é bom, né, que um tribunal, enfim, não é bom que o sistema de justiça tenha esse protagonismo que acaba tendo entre nós, né? Eu acho que os direitos, né, os direitos humanos seguem essa mesma linha, né? Os direitos têm uma história social, né? A gente acha que os direitos eles são, no final das contas, criados pelo legislador ou por um tribunal, mas há todo um lastro social, há toda uma história que nos traz até aqui, né? Então, quando você fala das uniões homoafetivas, etc., né, há toda uma história, né, de reivindicação longa, né, no Brasil e fora do Brasil, que leva o Supremo a tomar essa decisão. Eu não acho que esse seja o cenário ideal, realmente, né? O melhor seria que o legislador, que o parlamento tivesse amadurecido essa discussão e dado esse passo. Mas, por outro lado, né, enfim, quantas gerações teriam que esperar esse momento, né? Enfim, e a gente sabe que o nosso parlamento atual, pelo menos, ele é bastante conservador. Então, assim, embora não seja o cenário ideal, eu acho que foi uma decisão importante, né? E, a partir daí, a própria sociedade vai seguir nessa discussão e aperfeiçoar esses caminhos, né? Rogério, um outro ponto importante que eu acho que a gente pode abordar é a atuação do Ministério Público e a importância do Ministério Público na defesa dos direitos humanos. O que você acha da atual atuação do Ministério Público e o que o MP pode contribuir para que a gente tenha uma proteção maior dos direitos humanos? É fundamental, né? O Ministério Público, com o novo perfil constitucional, passa a ser uma instituição fortemente comprometida com os direitos humanos, né? Há uma história, né, enfim, desse casamento, digamos assim, do Ministério Público com os direitos humanos, e essa história é uma história longa, né? Mas com o texto de 88 isso se consolida, né?
Nós entramos fortemente na defesa desses direitos através da tutela dos direitos transindividuais, né? Dos direitos difusos, sobretudo, e eu acho que o Ministério Público tem belas histórias para contar nesse campo, né? O que me parece apenas é que há alguns temas que ainda não ingressaram como deveriam ingressar no âmbito do Ministério Público, né? De um modo geral, os direitos das minorias, eles ainda encontram muita resistência de ingresso no campo do Ministério Público, na atuação protetiva do Ministério Público, né? Mas esse cenário também vem mudando, né? E eu acho que a mudança desse cenário se deve fortemente à atuação das escolas, né, de formação, né? Como o nosso Instituto tem feito de uma forma muito intensa e com muita competência, né? Isso é um fator fundamental para que esse quadro ele possa ser alterado, né? Positivamente alterado. Né? Então, assim, de modo geral, o Ministério Público vem caminhando bem nesse campo, né? Embora ainda não haja um tratamento adequado e muito aberto, a meu ver, aos direitos de algumas minorias, enfim. Né? Mas temos caminhado bem, eu acho. Rogério, em relação à questão das minorias que você acabou de suscitar um pouco antes, queria saber seu posicionamento sobre a necessidade da manutenção do sistema de cotas. Você acha que esse sistema é um sistema que vai perdurar pelo resto da vida? E no Brasil, ele ainda é necessário? E ele serviu para o seu objetivo? Esse tema me é muito caro, porque o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a implementar as cotas nas universidades, né? Nas universidades estaduais, em 2001. Depois houve uma alteração da legislação em 2002, e esse tema ingressou na pauta da minha promotoria na época de cidadania, uma reclamação de alguém que era contrário a esse sistema, e eu indeferi a representação, isso lá em 2002, sustentando, né, enfim, em grandes linhas, que de fato há uma situação histórica de desigualdade de acesso, de oportunidades de educação, né, entre brancos e negros no Brasil, né? Na verdade, essa discussão ela resgata, né, a escravidão como o fator histórico o principal fator histórico que explica a sociedade brasileira em vários aspectos, né? E naquele momento eu lembro que havia uma grande resistência no sentido de que as cotas elas desqualificariam a universidade, que os cotistas eles não conseguiriam acompanhar, não teriam condições, ou que isso geraria, enfim, divisões nas universidades. E passados aí, enfim, já mais de 15 anos, né, vários estudos demonstram que as cotas cumpriram um papel fundamental, né? Os estudantes cotistas, eles têm, de um modo geral, excelentes desempenhos, né? Eles serviram para oxigenar diversas carreiras, né? Hoje, mais do que naquele momento, você tem médicos negros, você tem mais advogados negros, enfim, o sistema de justiça ainda é um pouco refratário, né? Mas cada vez mais também a tendência é que a gente tenha essa diversidade entre nós, e eu acho que sim, que as cotas cumpriram e cumprem ainda um papel muito importante. É claro que elas devem ser sempre objeto de reavaliação e de rediscussão, mas ainda não me parece que tenhamos chegado ao momento de extingui-las, né? Elas ainda cumprem um papel importante. Rogério, você tocou na questão do negro, né? E recentemente nós tivemos muitos eventos internacionais e nacionais relacionados com casos de racismo. É claro que o racismo é uma ação social revoltante que eventualmente suscita uma resposta criminal. Mas você acha que, além da resposta criminal, a estrutura das políticas públicas, a estrutura educacional brasileira hoje sustenta uma revolução nesse campo para que nós tenhamos uma cultura de igualdade e de tolerância? Bem, vocês sabem, eu atuo na área de educação no MP, né? E me parece que não há como fugir dessa conclusão de que a formação das novas gerações, das atuais gerações e das novas gerações, cumpre um papel fundamental contra o racismo, né? Como eu disse, né, essas discussões que eclodiram
não só no Brasil, mas também fora do Brasil, colocam a escravidão no centro do debate, né, como um elemento que nos ajuda a compreender o modo de ser da sociedade brasileira, e não só brasileira, né? Quer dizer, todas as desigualdades, boa parte das discussões sobre violência, etc., passam necessariamente pelo resgate desse triste momento histórico da escravidão entre nós, cujos efeitos se perpetuam até hoje, né? Eu acho que sim, o direito tem um papel a cumprir, o direito penal também, por que não, né? Mas, sobretudo, investir em educação, em formação, é o caminho que a gente tem que aprofundar nesse momento, né? E, claro, né, também uma postura nossa, dos brancos, né? Enfim, de abrirmos mão de nossos privilégios, né? De nos colocarmos também, de nos sentirmos implicados com esse problema, né? Verdadeiramente, né? Concretamente, né? Rogério, queria te agradecer muito a participação nesse nosso episódio. Acho que a gente dá um passo importante para caminhar ao lado da sociedade, mostrar à sociedade que o Ministério Público vem atuando não só de forma repressiva, mas de forma preventiva, esperando a sociedade e ouvindo a sociedade. Então, agradeço a todos que ouviram e lembrar que o nosso episódio estará disponível no Spotify, no SoundCloud, no YouTube e no site do IERB. Agradeço a todos os ouvintes e dou um grande abraço a todos. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.